você já deve ter visto falar em inteligência emocional, mas você sabe a importância de aplicá-la no ambiente de trabalho? Como é que ela pode contribuir para, por exemplo, uma liderança eficiente e eficaz? Quais as habilidades exigidas hoje para quem luta aí por uma vaga no tão disputado mercado de trabalho que passa por mudanças constantes? Sobre esse assunto, eu converso aqui no Bom Dia de hoje com o publicitário, professor, escritor Fernando Coelho. Professor, obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Bom dia, Adalberto. Eu que agradeço o convite. Lembrando que essa entrevista ela continua daqui a pouco nas nossas plataformas digitais. Segue a gente lá, tem uma live inclusive no Facebook para você continuar acompanhando esse papo. Vamos começar falando de inteligência emocional, professor, e aí não apenas um conceito que já existe, mas assim, na prática para as pessoas entenderem. O que significa realmente inteligência emocional em questões práticas? Então, a inteligência emocional seria o coeficiente de inteligência que uma pessoa tem na tratativa das situações que acontecem no dia a dia. De maneira prática, o que isso significa? É a capacidade que qualquer ser humano ele tem de reconhecer os seus sentimentos e os sentimentos da outra pessoa com quem ele está se relacionando, e isso se aplica a qualquer ambiente, tanto pessoal quanto profissional, mas o mais importante de reconhecer o sentimento é saber como administrar isso. E aí, baseado nesse poder de saber como administrar o meu sentimento e também poder influenciar o sentimento do outro, eu conseguir conduzir situações no meu dia a dia. Eu sempre digo que a gente não nasce com um manual de instrução, senão talvez fosse mais fácil, mas então como é que é possível? É possível adquirir essa habilidade de gerenciar bem essas emoções? Sim, Adalberto. Como você disse, a gente não nasce com manual e o ser humano é um dos seres mais complexos de se conviver. E aí é de fundamental importância que você primeiro tenha autoconhecimento. Você conhecer os seus sentimentos, saber quais são as suas limitações, saber como é o seu temperamento e a sua personalidade e a partir daí você conseguir administrar primeiro a si, o que é fundamental em um processo de liderança. Para eu liderar o outro, para eu instruir o outro, para eu conduzir e ajudar outra pessoa, eu preciso primeiro conhecer a mim mesmo. E aí é fundamental que a gente tenha essa consciência. Algumas pessoas, elas sabem que elas têm um temperamento forte e isso não é um problema. O problema é como eu reajo diante dessa minha personalidade, diante desse meu temperamento forte. Eu costumo dizer, Adalberto, que alguém para liderar outra pessoa, mais do que se conhecer, precisa também entender quais são as dominâncias cerebrais do outro. No próprio processo de educação, e dentro de uma sala de aula já começa um processo de liderança, a gente precisa entender qual é o canal neurolinguístico, por exemplo, de com quem eu estou conversando. Essa pessoa é visual, é auditiva, é sinestésica, como é que ela aprende, como são os sentimentos dela. A partir desse conhecimento, eu consigo ajudar outra pessoa. Professor, e aí o senhor está falando sobre liderança, não é? E aí dentro de uma equipe, é claro, nós somos seres humanos absolutamente diferentes uns dos outros, e ainda bem que é assim, mas é preciso que o líder ele tenha essa capacidade de gerenciar, quer dizer, é preciso lidar com as pessoas, já que elas são diferentes, também de forma diferente, ter essa percepção? Sim, Adalberto, isso é fundamental porque nós somos seres plurais, né? Então ninguém é igual a ninguém, cada um, como eu coloquei agora, tem uma forma diferente de aprender, tem o seu próprio time, né? Tem o seu próprio tempo e o líder, ele precisa ter essa capacidade de articulação. Eu costumo dizer que você nunca terá um super profissional, mas você consegue ter uma super equipe. E aí o papel fundamental da liderança contemporânea é colocar a pessoa certa no local certo. Às vezes, quando vai se fazer o que na gestão com pessoas se chama de desenho organizacional, alguém tem um talento extremo, mas só que está numa posição errada. E isso gera uma infelicidade nessa pessoa. Só para te ter uma noção, hoje no Brasil, essa pesquisa ela é de 2018, 85% das pessoas estão infelizes nas posições que estão ocupando no trabalho. E é papel do líder identificar como é que está o clima organizacional do seu time, da sua empresa, para que ele possa fazer esses movimentos e com base nesses movimentos as pessoas se sentirem melhor e no que elas se sentem melhor, elas entregam mais, elas performam mais, dando mais resultado e produtividade para a organização. O pessoal que está assistindo a gente estamos num país aí com mais de 13 milhões de desempregados, não é? E aí muita gente procurando a vaga no mercado de trabalho. Esse processo que o senhor falou de colocar a pessoa certa no lugar certo, ele começa lá na seleção. A seleção mudou nos últimos tempos, professor? Qual é o perfil hoje exigido do profissional que quer se encaixar aí no mercado de trabalho? O processo de seleção, ele mudou sim. E eu costumo dizer que, além de
competências técnicas, que é o saber fazer, e o processo de seleção ele precisa olhar muito mais competências comportamentais. Como eu vou fazer isso e como é o meu comportamento para fazer aquilo. Quando a gente fala em competências comportamentais, existe dentro do processo de gestão e de liderança o que a gente chama de fit cultural, né? O que é o fit cultural? Eu vou contratar alguém que tenha os mesmos valores da minha empresa. O grande erro no processo de contratação é eu olhar só currículo, eu olhar só competência técnica. Poxa, a pessoa é formada nisso, tem especialização naquilo, tá, mas ela sabe trabalhar em equipe? Ela tem as competências comportamentais e as competências organizacionais que a minha empresa precisa? Se eu não olho isso num processo seletivo, eu posso estar fazendo uma contratação técnica excelente, mas uma contratação comportamental que vai impactar nos resultados da minha empresa. E isso é de fundamental importância. Então, hoje, quando você participa de um processo seletivo, o recrutador, ele precisa olhar muito mais o seu comportamento do que apenas as suas competências técnicas e o seu currículo. Porque o currículo, subentende-se que se você está ali é porque você tem algum know-how para estar. Então, eu vou olhar comportamento a partir de agora. É por isso que às vezes a gente tem situações em que as pessoas estão trabalhando lá no atendimento direto com o público, ou seja, o cartão de visita, digamos assim, da minha empresa, mas que não gostam de lidar com gente, tem dificuldades nesse relacionamento. E aí o recrutador ele precisa ter essa sensibilidade de identificar isso. Acontece muito em processo de vendas. E eu venho do varejo e eu observava muito isso. Vamos contratar um vendedor. Então contrata o vendedor que tem experiência. Às vezes esse vendedor que tem experiência, ele vem carregado de vícios, né? Vícios de outros locais que ele já passou. Então, em algum momento, é mais vantajoso contratar alguém que não tem experiência, mas que tem força de vontade, que tem disponibilidade, que quer aprender e que tem um comportamento adequado, no caso da venda, para atender pessoas, para trabalhar com gente. E isso hoje é fundamental. A gente falou no recrutamento e claro que muita coisa muda, mas aquele processo direto ainda de contato com aquele que quer uma vaga, a entrevista, a famosa entrevista de emprego, não é? Pesquisar um pouco sobre a empresa que você está pretendendo trabalhar, enfim, está se oferecendo ali para ocupar aquela vaga. Isso pode fazer diferença mesmo, professor? Total, professor. Total, Adalberto. Por quê? O processo de seleção e recrutamento eu costumo dizer que é um casamento, né? Então, são duas pessoas que estão ali e que vão, durante um determinado tempo, estarem juntas. Então, não basta só a empresa te conhecer, mas você precisa também conhecer a empresa, saber quais são os valores, saber qual é o histórico, saber qual é a cultura dessa organização e se conversa com o teu propósito de vida. Hoje é fundamental que qualquer profissional tenha propósito, saiba onde quer chegar e a empresa é parte disso. Então ele precisa também perguntar, entrevistar aquele recrutador que está ali fazendo o processo de seleção dele, porque se não casar e não linkar esses valores, não vai valer a pena você estar ali naquela organização. Professor, obrigado pela entrevista aqui na TV, mas ela continua já nas nossas plataformas digitais. Segue a gente lá no Facebook, vai ter uma live muito legal. A gente vai continuar conversando com o professor Fernando Coelho e você vai poder participar com a gente, fazendo perguntas, interagindo, enfim. A gente espera então a sua participação lá no Facebook agora. Assim que a gente encerrar aqui o Bom Dia Maranhão, a gente vai continuar esse papo muito legal, falando sobre essas habilidades exigidas hoje no mercado, enfim. E a possibilidade aí, inclusive, da sua participação com a gente na internet. Professor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Um abraço para a sua audiência. Olá, pessoal. Que bom saber que você está com a gente aí nas nossas plataformas digitais, no Facebook, né? Nessa live. A gente está por aqui e vai ser assim. A partir de hoje, a gente vai estar sempre por aqui trazendo assuntos do seu interesse. É legal saber que você está com a gente. Vai poder, inclusive, participar comentando, dando a sua opinião, tá bom? O tema de hoje é extremamente importante, afinal de contas, a gente passa boa parte do nosso tempo aonde? No trabalho. Você já ouviu falar em inteligência emocional? Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto, a inteligência emocional aplicada ao trabalho, entre outros assuntos que eu vou falar com o professor Fernando Coelho. Não vou dar o currículo dele aqui, senão a gente ia passar um tempo todo aqui da nossa live falando sobre isso. Mas é escritor, professor, publicitário, professor, prazer tê-lo aqui conosco nesse primeiro bate-papo aqui com os amigos na rede digital. Prazer, viu? Obrigado, Adalberto, pelo convite e é um prazer estar com a tua audiência digital também. Que legal. E a gente vai falar então sobre esse tema, né, que é importante, a inteligência emocional. A gente começou falando sobre isso lá na TV Difusora e agora estamos aqui no Face. Professor, muito se fala sobre esse assunto, né? Mas assim, é possível mesmo desenvolver essa habilidade
essa competência. Na psicologia diz que a inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de primeiro entender, fazer uma leitura das minhas emoções, depois gerenciar isso e tem mais um terceiro passo que é fundamental, que é entender os outros também, nessa relação com o outro, ter também essa percepção. Ter também essa percepção. Então, como você colocou, a inteligência emocional é essa capacidade que eu tenho de compreender os meus sentimentos, a minha personalidade, o meu jeito de ser, mas também ser empático. Empatia é um termo muito forte nos estudos de inteligência emocional. Então, eu preciso também entender o outro, também entender os sentimentos, a personalidade do outro. E a partir daí, eu pego essa compreensão de mim com a compreensão do outro e passo a administrar as relações. Então, inteligência emocional seria isso. Está muito mais no campo do comportamento do que do campo exclusivamente da cognição. Sim, agora dá para desenvolver isso ao longo do tempo? Quer dizer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter em mente? Às vezes as pessoas não têm condições, por exemplo, de fazer um curso nessa área. É lógico que hoje na internet você tem diversos vídeos, já vi inclusive lá nas suas redes digitais diversos vídeos falando sobre isso. Mas assim, como é que eu começo? Qual o primeiro passo para eu começar a desenvolver essa habilidade? Já que, assim, tem começo, mas não tem fim. O tempo inteiro a gente tem que estar desenvolvendo isso, né? É um crescente. O tempo inteiro, Adalberto. A gente não nasce pronto, então a gente vai se formando ao longo dos tempos até o momento que a gente morre. Mas é fundamental que a gente desenvolva o que eu chamo de musculatura emocional. Assim como a gente ganha musculatura no nosso corpo, a gente precisa ganhar musculatura também das nossas emoções. E isso acontece, primeiro, eu tendo consciência de quem eu sou. Eu me entendendo exatamente, eu sabendo quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as minhas oportunidades de desenvolvimento e a partir daí eu vou trabalhando em cima disso. O que é que eu preciso melhorar? Quais são os pontos que eu preciso refinar? Então, quando eu compreendo isso e trabalho a partir disso, eu começo então a desenvolver musculatura emocional e ganhar inteligência emocional também. O que é fundamental, Adalberto, é que às vezes eu não vou ter competência sozinho para identificar isso. Aí, dentro do processo de autoconhecimento, existem 4 tipos de competência. Existe a incompetência consciente, eu sei que eu não sei, e aí eu busco saber. Existe a incompetência inconsciente, eu não sei que eu estou fazendo errado, mas quando alguém vem e me fala, eu passo para o segundo campo, que era o que eu falei agora, a incompetência consciente. Então eu busco trabalhar isso. Existe a competência inconsciente, eu sei fazer, mas eu não tenho consciência disso. Acontece muito quando alguém começa a trabalhar e chega um gestor e fala, poxa, você tem um talento muito grande para isso. E ele vira, eu tenho esse talento, né? Ele tem a competência, mas ele não tem a consciência. E existe a competência consciente. Eu sei que eu sei fazer. Então, quando eu começo a me conhecer e identifico esses pontos, eu consigo alavancar o meu desenvolvimento e alavancar a minha carreira. Bom, o processo de seleção, de recrutamento, ele passou por diversas mudanças, né, professor? Na hora que está fazendo ali a avaliação, a pessoa que está assistindo a gente agora, um país com 13 milhões de desempregados, enfim, está tentando uma vaga no mercado de trabalho, quando o avaliador está ali avaliando aquela pessoa, né, para aquela vaga que surgiu, enfim, ele considera isso, quer dizer, ele começa a tentar refinar e perceber se essa pessoa tem esse equilíbrio, essa dita inteligência emocional para atuar bem no trabalho, para que a empresa alcance os seus objetivos? Ele hoje sim faz isso. Eu costumo dizer que a gente não pode levar em consideração somente as competências técnicas, o famoso currículo, né? A gente precisa olhar as competências comportamentais. Como é que eu me comporto, como é que eu reajo às situações. E é fundamental hoje, e é para isso que serve as dinâmicas de grupo que geralmente acontecem dentro dos processos de recrutamento e seleção. E a partir dessas dinâmicas, os recrutadores passam a perceber como é o comportamento desse candidato, por exemplo, no trabalho em equipe. Ou como é esse comportamento do candidato quando ele é exposto a um problema, a uma situação crítica? Como é que ele tem a capacidade de gerenciar conflitos? Então, no momento do recrutamento e da seleção, o recrutador, ele observa não apenas aspectos técnicos, mas principalmente aspectos comportamentais. Sabe por quê, Adalberto? Porque o que a gente fala muito hoje no mercado, é mais importante do que ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. E aí, é o seu comportamento que vai ser analisado. Então, não são os seus títulos, não é o seu currículo que vai dizer se você é bom ou não. Isso colabora, isso é importante, isso tem peso. Mas é como que você pega tudo isso que você aprendeu cognitivamente e aplica também de forma comportamental. E aí, o recrutador, ele observa isso e eu que estou participando de um processo seletivo preciso ter consciência disso. Agora, na hora dessa seleção, professor,
né, no momento da seleção, dá para fingir, quer dizer, dá para botar uma máscara, ali naquele momento virar um personagem e falar, olha, bom, já que eu li na internet alguma coisa que o perfil ideal, as características para você entrar no mercado são essas aqui. Então, eu vou vestir essa roupa, eu vou colocar essa máscara, eu vou conseguir enganar ali, vou conseguir driblar, digamos assim, para não usar a palavra enganar, é tão feio, né? Mas eu vou tentar driblar essa situação para conseguir essa vaga no mercado. Dá para fazer isso? Até dá, Alberto, mas não é sustentável, né? Dependendo da quantidade de pessoas que estejam na sala, o recrutador, se for, por exemplo, um psicólogo, ele consegue identificar que ali existe o que na psicologia se chama de persona, né? Existe um personagem. Mas se tiver mais candidatos e, de repente, o recrutador não conseguir perceber essa característica, esse personagem, e o rapaz for contratado, isso não vai ser sustentável. Porque em algum momento vão perceber aqueles gaps comportamentais e aí é pior, né? Então, o ideal é seja quem você é. A gente falava agora há pouco, ao vivo, na entrevista, que a empresa e o time, ele é plural. Então, vão existir pessoas que são mais abertas, vão existir pessoas que são mais introspectivas, né? E existe espaço para cada um dessas características dentro do time. Então, seja quem você é, seja de verdade. O pessoal da produção está aqui, ó, todo mundo com a tela hoje em dia assim, né? Ligado na tela do celular, enfim. Você pode participar com a gente. A hora que tiver pergunta, o pessoal da produção vai passar para a gente aqui, para a gente poder fazer aqui para o professor Fernando. Está todo mundo ligado aqui, concentrado no que a gente está falando. É o começo desse projeto aqui nas redes sociais, em especial aqui do Bom Dia Maranhão, estendendo essa entrevista para as nossas plataformas digitais, não é? Professor, bom, o senhor falava que é preciso ter cuidado para você não vestir ali um personagem, né? E que a pessoa seja sincera. Mas é preciso ter cuidado também com essa sinceridade, né? Eu já vi casos em entrevistas de profissionais que chegam e já, inclusive, com algumas exigências em relação ao quanto vão ganhar, às exigências do local em que vão trabalhar. Quer dizer, o bom senso, né? Continua sendo o basilar. É preciso o equilíbrio acima de tudo, não? Ser autêntico não é não ter o bom senso. Perfeito. E aí eu preciso sim ter o bom senso, eu preciso ter capacidade, Adalberto, de entender e ler o cenário que eu estou me inserindo, né? Porque é basicamente também esse poder de entendimento de cenário que pode me garantir ou não uma vaga. E aí, quem está participando do processo seletivo, eu gosto muito de falar isso, que é um processo de casamento entre quem está sendo contratado e quem está contratando, pode sim fazer perguntas, pode sim entrevistar o recrutador, pode sim buscar compreender que organização é aquela que eu vou ser contratado, mas sempre com bom senso e humildade. Isso é fundamental dentro do processo de busca por um emprego, busca por uma oportunidade. O senhor falou sobre ser um ser humano melhor para no mercado de trabalho, claro, atuar cada vez melhor e ser visto de uma forma diferenciada, por exemplo, no momento de uma seleção. Aqueles trabalhos, por exemplo, voluntários, né? Hoje há um voluntariado crescente, ainda bem, né? Existem diversas formas de você trabalhar pelo outro. Isso faz diferença também na hora de uma contratação? Isso vai fazer parte do meu repertório, da minha história. Isso pode fazer diferença? Pode fazer diferença sim, inclusive existem empresas hoje que têm programas de voluntariado. Hoje a geração Z e a geração Y, né, aqueles nascidos após anos 2000, eles são pessoas mais empoderadas socialmente e às vezes eles participam de processos. Acontece muito com quem vai participar de estágio ou quem nunca teve experiência e vai buscar o seu primeiro emprego e dizer, mas o que eu coloco no meu currículo? Eu não tenho experiência. Aí eu viro e pergunto assim, tem algum trabalho que você fez na igreja? Tem algum trabalho que você fez na comunidade? Isso é sim experiência, Legal. Porque ali denota como é o seu relacionamento com o público, seja o público da instituição ou seja o público que você está atendendo. E o que é importante, Fernando? Eu que não tenho experiência, mas fiz um programa de voluntário, eu destacar que resultados você alcançou, quantas pessoas você impactou, qual era o seu papel dentro desse programa de voluntariado? Você liderava pessoas? Você operacionalizava planos, né? E aí, o recrutador, ele vai ter a sensibilidade de entender e de fazer o link. Que competências eu preciso para esse cargo e que esse candidato exerceu no trabalho voluntário. Então, é sempre sim bom não apenas falar, mas também colocar no currículo. Bom, as pessoas que estão nos assistindo, eu falei ainda há pouco sobre essa vontade de se inserir no mercado de trabalho, a gente não pode deixar de perceber que, além dessas competências emocionais, como a gente falou, que são fundamentais e importantes, mas é preciso que haja também um desenvolvimento técnico, ou seja,
Eu preciso aprender sempre, né? Isso não mudou, essa regra não mudou. Essa regra não mudou, Adalberto, e eu costumo dizer que a gente precisa agir de forma TTC, né? O que é o TTC? Traduz, então. Eu preciso sempre me refinar tecnicamente. Você falou agora de tecnologia, eu preciso entender quais são as novas tecnologias e refinar os meus comportamentos, né? Então, eu preciso ser o resto da minha vida TTC. Atualização técnica, atualização tecnológica e revisão de comportamento. E a gente falava agora de currículo. Hoje, o currículo da atualidade são as mídias digitais. E dentro das mídias digitais existe o LinkedIn. Quantas pessoas que estão nos assistindo aí estão inseridas no LinkedIn? Quantas pessoas têm seu perfil no LinkedIn? Hoje, headhunters, que são caçadores de talentos, recrutadores, selecionadores de pessoas, eles vão no LinkedIn para identificar quais são as suas competências técnicas, comportamentais, se você é recomendado por outras pessoas, que projetos relevantes você está trabalhando ali no seu LinkedIn, o que você vem postando no LinkedIn. A gente fala de mídias digitais, a gente pensa em Instagram, a gente pensa em Facebook, mas a mídia digital profissional, a rede social profissional, também precisa ser trabalhada, porque aquilo ali vai construir a sua personalidade digital profissional. E você precisa se preocupar também com isso. Como é que eu estou sendo visto, não apenas no ambiente físico, mas também no ambiente digital? E isso é de fundamental importância, porque a gente precisa também compreender, Adalberto, que o universo que eu estou inserido não é só o local. Eu não estou apenas em São Luís do Maranhão, eu não estou apenas em Imperatriz, eu não estou apenas em Codó, eu estou para o mundo, eu estou para o Brasil, né? E quando eu alimento o meu LinkedIn, por exemplo, alguém lá em São Paulo que está precisando de um profissional com as minhas características e está buscando no LinkedIn pode me achar. E aí eu não me limito à região que eu pertenço. Legal, professor, muito bom saber que o senhor... obrigado pela participação aqui, né, por estar disponível para falar com a gente sobre esse tema. Outras oportunidades vão surgir também. Quero agradecer muito a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço e agradeço também a sua audiência, agradeço a TV Difusora. E quem quiser mais dicas também pode me seguir lá no LinkedIn, Fernando Coelho, ou no Instagram, @Coelho_Fernando. Legal, valeu, professor. Obrigado. A gente se encontra a qualquer hora dessas por aqui, no nosso Facebook, nas nossas plataformas digitais. Valeu!